Pessoas, tudo bem? Vou ler aqui um trechinho desse livro Adultos Índigos, da Ingrid Canhete, que fala dos adultos índigos. E vou ler o comecinho, mas eu vou ler comentando, tá? Ela fala algumas características aí sobre os adultos índigos. Nós adultos que vivemos experiências tão profundas ao longo de nossa história e que sofremos muito calados, solitários, sentindo muitas vezes desde crianças, que o peso da nossa missão era deveras acentuado para o nosso corpo ainda em formação, para a nossa mente ainda em estruturação, ou mesmo para a nossa consciência ainda em fase de conexão com este mundo dito real, neste planeta chamado Terra. Muitas vezes, né, a gente vivia meio que no mundo da lua e se conectava com assuntos e fantasias e outro mundo, outro universo de verdade, né? E que realmente tem a ver com a nossa essência estelar, né? E que aqui na Terra a gente levou um tempo, talvez, para se conectar com essa energia. Não quer dizer que a gente não tenha passado por aqui antes, não quer dizer que a gente não tenha passado por experiência humana antes, não quer dizer que a gente não tenha encarnado aqui antes, não quer dizer que a gente não tenha pecado, não quer dizer que a gente não erre, não quer dizer que a gente não tenha defeito, tá? Só para deixar isso claro. Nós adultos, que muitas vezes sentimos que não éramos queridos, nem amados, nem desejados, e que mesmo assim sabíamos de algum modo não convencional que tínhamos de ficar aqui, que tínhamos e que temos uma missão importante a realizar aqui. Isso eu acho um pouquinho complicado, porque eu acredito que todo mundo tem uma missão aqui, né? Mas quem ouve isso pode ter a impressão de que só as pessoas índigo que têm missão importante aqui. Todo mundo tem uma missão importante aqui, né? Mas a diferença é que a gente meio que já tem a certeza disso desde criança. A gente não descobre isso depois que cresceu, a gente não descobre isso depois de um tempo. A gente já veio com essa certeza, né? Um exemplo meu é que eu sempre falei, quando eu comecei a formular melhor as coisas para falar, né, verbalmente, porque na minha cabeça tudo é sempre muito incrível. Mas na hora que eu falo, às vezes não sai exatamente o que estava na minha cabeça, né? Enfim, quando eu comecei a conseguir formular as coisas direito para falar, eu lembro que eu falei tanto para meu pai quanto para minha mãe que eu queria salvar o mundo, né? Porque eu sempre quis, sei lá, ajudar as pessoas e não deixar as pessoas passando fome, tirar as crianças da rua, enfim, porque eu nasci em São Paulo e tinha muitas crianças quando eu era criança na rua, de pé no chão, pé no asfalto quente, pedindo dinheiro, pedindo doce, pedindo comida, enfim. E queria ajudar todo mundo, salvar todo mundo, e eles diziam sempre que não tinha como, né? E hoje, adulta, eu entendo que tem como, né? Não necessariamente essa pretensão de eu super salvar todo mundo, porque a gente não salva ninguém, né? Mas através da gente se curar, a gente se salvar, né? A gente se trabalhar, a gente acreditar no nosso potencial e explorar esse potencial, mostrando isso para o mundo, a gente acaba transformando o mundo, entende? Porque a gente influencia o nosso meio, o nosso entorno. Então, aonde chega a nossa energia, a gente está influenciando de alguma forma, assim como também a gente é influenciado pela energia do outro, né? Então, por isso precisa desse trabalho, dessa conscientização cada vez mais, e que cada vez mais está acontecendo, graças a Deus. Mas eu queria aí ressaltar, né, que missões importantes todo mundo tem, não somos só os índigos, tá? Mas a diferença é essa questão de saber, de ter essa consciência desde muito cedo, sabe? Nós adultos que buscamos desde muito pequenos, pelas razões de existir, que víamos o mundo e as pessoas de forma tão peculiar, mas que pensávamos ser a única forma possível de ver e que por isso mesmo a julgávamos de a forma mais comum de enxergar, de perceber, né? De a gente enxergar tudo muito, de um jeito muito peculiar, né? Para dizer bonitinho, porque as pessoas não diziam isso, né? As pessoas achavam que a gente, que tá perdendo tempo percebendo essa formiga que tá carregando a flor aí, para que você tá olhando esse negócio, perdendo esse tempo?
Pra que você tá pensando no passarinho que morreu? Por que você tá, sabe, uns pensamentos que as pessoas não paravam para pensar, para curtir, para sentir o que estava acontecendo ao redor de uma forma realmente sensível, sabe? E às vezes não era muito do sentir, mas era do racional, né? De ter umas ideias muito loucas, assim, diferentes, que ninguém entendia, ninguém botava fé e que eram muito legais no fim das contas, né? Mas, enfim, às vezes as pessoas não compreendiam e achavam estranho, ignoravam ou taxavam como algo estranho e, enfim, te ignoravam de alguma forma. Mas a gente achava que aquilo era comum, que as pessoas também enxergavam o mundo daquele jeito. E não enxergam, né? Não é todo mundo que enxerga o mundo desse jeito. Tanto que eu ouvi durante a minha vida pessoas que eu gostei, né? Que eu me envolvi afetivamente, amorosamente, amigos durante a vida, pessoas que eu trabalhei, clientes, enfim. Muitas pessoas vêm falar para mim que cursos que eu fiz também, que as pessoas falam, nossa, ninguém nunca falou isso, ninguém nunca fez esse negócio desse jeito que você fez. Em não sei quantas décadas de curso que eu dei, ninguém nunca fez esse negócio desse jeito, sabe? Só que era uma coisa que pra mim não era tão espetacular assim, não era uma coisa, nossa, eu sou super diferente, especial e uhul. Não, era uma coisa natural, sai, acontece, entendeu? Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que eu desenvolvi pelo menos nessa vida, né? É uma coisa que acontece e que a gente acha que é comum, mas não é. Então tem essa característica também. E que acreditávamos ser essa forma de ver tão comum que nunca nos passou pela cabeça que ninguém mais, ou que poucas pessoas, poucas mesmo, vissem ou percebessem pelo mesmo ângulo ou com a mesma profundidade que nós. E aí depois fui estudar astrologia e etc, etc. Aí fui achando que era coisa de escorpião, porque escorpião é um signo profundo e tal. Mas não, né? Mesmo porque cada um vivencia as energias e vibrações de cada signo de uma forma diferente. Não à toa, não é que a gente é assim por causa do signo, né? A gente nasceu com essa configuração porque a gente é desse jeito, né? Em geral, a gente pensa o contrário. Então, tem muito dessa questão da nossa percepção ser tão assim, né, que a gente acha que todo mundo também enxerga desse jeito, mas não é. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto de falar, e eu falo desde que eu tinha uns 15 anos por aí, a época de Messenger, né, MSN, ICQ, que o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes o que é óbvio pra gente não é pro outro, né? Tem um post lá no feed falando sobre isso. E exatamente por isso, porque a minha percepção de mundo é diferente da sua. Né? E não quer dizer que é melhor, que é pior, que é certo, que é errado. É diferente, né? Só que se a gente se abre para conhecer o que tá rolando na percepção do outro, a gente expande muito mais nossa consciência. Isso é muito legal, né? Nós adultos que, quando éramos pequenos, tínhamos a estranha mania de nos importarmos com um passarinho morto na calçada e que sentíamos um compromisso inadiável de enterrá-lo com amor, respeito e orações. Eu não tinha isso de parar e pegar o bicho morto para enterrar, mas eu tinha vontade de cuidar, né, dos bichinhos, das coisas e tudo mais. Nunca tivesse muito jeito, mas vontade tinha. Tinha gente que catava, né, os bichos na rua e queria trazer para casa, cuidar, enfim. Que tínhamos certeza de que havia vida em outros planetas e galáxias e que, mais do que isso, acreditávamos que eles fossem bons e pacíficos. Até engraçado isso aqui, porque quando eu era criança eu não tinha, até uns 9, 10 anos, eu não tinha nenhuma religião. E eu não acreditava em Deus, inclusive nem gostava dele na época, porque achava muita coisa assim que não batia pra mim, enfim. E aí eu acreditava que quando as pessoas morriam, elas viravam estrela. E aí a única pessoa que eu sempre ouvia falar que tinha falecido e tal era minha tia, a irmã da minha mãe. E aí eu rezava pra estrela achando que ela era ela ali, né? Na estrela. Enfim, bonitinho até. Nós que sentíamos saudades desse povo amigo e que muitas vezes nos debruçamos na janela para nos encantarmos com o céu noturno e alimentarmos a esperança de reencontrá-los um dia. Eu tinha isso, ficava na janela horas e horas.
pelo menos quando você é criança, né? O tempo passa diferente. Eu achava que eram horas. Mas gosto até hoje. O céu é muito lindo de ver, assim, principalmente quando você tá no meio da natureza, né? Que você enxerga muitas estrelas. Brilha muito o céu, é muito legal. É uma coisa muito gigantesca que dá no coração de poder observar isso e sentir isso. Nós adultos que, enquanto éramos crianças, nos sentíamos perdidos com a confusão de sentimentos e de atitudes dos adultos à nossa volta. Principalmente aí para quem viveu, né, em lares aí em que as pessoas brigavam demais, né? Percebíamos que eles não sabiam como lidar com a gente, não sabiam nos fazer as perguntas certas, nem sabiam como nos responder quando a gente perguntava sobre qual era a nossa missão aqui nesta vida, ou por que a mãe mentia para o pai e vice-versa. Isso é uma coisa que a gente sempre ficou assim observando. A gente sabia, sem ninguém ensinar pra gente, assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é certo, isso aqui é errado. A gente já sabia o que estava errado, de feeling, assim, a gente sabia que algo estava errado, a gente sabia que aquilo não era legal de se fazer, a gente sabia que aquele não era o melhor caminho. E eu lembro, pelo menos na minha memória, que pode ser que até não tenha sido exatamente assim, mas que eu dava muita bronca nos adultos em casa. Não sei se isso foi sonho ou se foi vida real, mas aí, de tanto não ser escutada lá em casa, de falar e as pessoas me ignorarem e eu juntar tanta energia, porque eu sou muito introvertida, então, para eu juntar energia e falar, é porque chegou no meu limite para eu falar. Então, assim, principalmente coisa de briga, de coisa difícil de ser dita, né? Porque eu nunca quis machucar o outro. Então, quando eu chegava para falar algo difícil, que eu sabia que podia machucar, era muito difícil para mim. E eu chegava para falar, né, com meu pai, para minha mãe, enfim, para as pessoas lá de casa, os meus avós e tal, os adultos que eu convivi, eles ouviam, ou eles não respondiam, eles ouviam e ignoravam, ou assim, mas aí eu juntava tanta energia para falar e me desgastava tanto, até para desenvolver minha ideia, para eles entenderem o que eu estava falando, e aí eu não era escutada, que eu meio que desisti. Tanto que eu cheguei a uma época em que eu quase não falava, porque não adiantava, ninguém me escutava, para que eu vou falar? Né? Então aí eu fiquei bem mais retraída, bem mais quieta. Não à toa, hoje eu tenho que fazer esse resgate de colocar para fora as coisas. Já em outros momentos eu sabia que as pessoas me escutavam, e aí depois eu via esse efeito de mudança, sabe? Nas atitudes e não na fala, assim. Isso foi bem legal. Nós adultos que não suportávamos a falta de amor e sentíamos como uma faca afiada a nos cortar e dilacerar o peito quando os adultos nos diziam não, sem uma justificativa razoavelmente plausível, ou quando nos humilhavam com um safanão e gritos estúpidos e raivosos em público, sem uma justificativa sadia e justa. Isso aconteceu muito, infelizmente, na minha infância, de ter apanhado muito, de ter ouvido muito xingo, de ter ficado muito de castigo. Mas as pessoas nunca conversaram lá em casa sobre isso, né? Era, fica aí de castigo. Eu ficava, sei lá quantas horas de castigo, pensando sozinha, mas nunca pensava coisa boa, né? Era sempre ódio em cima de ódio. E nunca chegava a conclusão nenhuma, né? Ficava com raiva porque eu não entendia por que eu tava de castigo, por que eu não podia fazer o que eu queria fazer, ninguém explicava e eu tinha que ficar lá sem fazer nada. E aí, óbvio que sem orientação isso não dava coisa boa. Você deixa, é aquela frase, né? Mente vazia ou oficina do diabo, alguma coisa assim, né? E você deixa uma criança, né? Sozinha, sem ter o que fazer, a cabeça da criança, filho. Enfim, não era muito produtivo esses castigos, nem nada do tipo. Uma conversa sempre muito melhor, garanto. Nós adultos que queríamos consertar o mundo desde pequenos e que por isso não aceitávamos um não como resposta, sem uma boa razão, e que não desistíamos quando o tema era salvar uma borboleta ou o cãozinho ferido, salvar a mãe de um acidente doméstico, defender valores como a justiça, a verdade ou mesmo salvar a união familiar, o que isso é muito complicado, né? Porque aí, graças a Deus, existe constelação familiar hoje pra gente trabalhar tudo isso, esses traumas e tudo mais. Não à toa
esse boom de terapia justo agora, né, para ajudar a gente nessas questões, porque a gente cresceu muito com essa questão de tem que salvar todo mundo, tem que salvar a família, e, enfim, não temos que salvar, né? As pessoas, elas mudam quando elas querem, se elas quiserem, e por elas, né? Não é a gente que vai fazer por elas, não tem como a gente salvar o outro, é o outro que se salva sozinho. A gente pode ser exemplo, a gente pode ser referência, a gente pode estender a mão, a gente pode oferecer ferramentas, mas quem vai caminhar, quem vai fazer essa mudança dentro é a própria pessoa, não tem como a gente fazer isso por elas, né? Então, por isso que é tão importante essa questão da nossa energia, nosso pensamento, nosso sentimento, nossa postura, para que a gente reverbere isso para fora e isso atinja o nosso meio. Através disso a gente consegue essa transformação, né? E não através da força, porque aí muitas vezes a gente causa mais resistência do que simpatia, empatia e afinidade no outro, né? A gente separa mais do que a gente une, né? Nós, esses adultos que por isso e por outras razões éramos taxados de teimosos, pestinhas, terríveis, bichos estranhos, entre outras denominações mais ou menos humilhantes e ultrajantes para a nossa moral e autoestima ainda em formação. Então, não à toa a gente cresceu, boa parte dessa galera aí, que em geral não teve um lar muito acolhedor, né? Porque convenhamos que nossos pais e avós cresceram em época de guerra, pais cresceram em época de ditadura. Difícil, né? Eles realmente também não têm culpa, eles não tiveram referências diferentes, né, das que eles tiveram e fizeram e deram o seu melhor pra gente estar aqui hoje do jeito que a gente está. Então é questão da gente trabalhar essas questões, né, de desenvolver a nossa autoestima, porque em geral nossos pais também não tiveram isso, nossos avós também não tiveram isso, né? Então é importante a gente fazer a nossa parte, agora a gente se cuidar, né? Nós, esses adultos, ainda procuramos por nós até hoje, né? Então a gente ainda se preocupa, procuramos por nossa missão nesta vida. Buscamos incessantemente pelo sentido maior de nossa existência, enquanto trabalhamos muito em atividades que às vezes julgamos não ser ainda o que viemos fazer, mas que nos apaziguam um pouco esse sentimento de urgência que sempre nos acompanhou. Meu caso aqui na Esotérica Holística, né? Trabalho pra caceta, às vezes de segunda a segunda, sem final de semana, sem feriado. Duro meia-noite, acordo 8 horas da manhã, às vezes até mais cedo, para já começar a fazer post, a já produzir conteúdo, atender, responder, enfim. Um monte de coisa que eu faço aqui, estudar, melhorar, alinhar atendimento, para entregar o meu melhor e ainda assim não estou totalmente alinhado com o que eu gostaria de fazer, que eu nem sei o que é, que eu continuo na busca e, enfim, só que é só fazendo, é só caminhando, é só testando, é só melhorando no caminho, fazendo, é que eu descubro se eu tô caminhando no caminho certo, se é por ali ou se não é. É só testando para saber, né? Então não vá achando que o negócio vai aparecer na sua frente bonitinho como presente, você abrir e falar, nossa, que beleza, era isso que eu esperei a vida inteira, porque não é assim que vai acontecer, tá? É você quem vai desenvolver, é você que vai ter que trabalhar aí dentro e fora para que isso aconteça, para que você ache aí o seu lugar no mundo, digamos assim. Em que esse lugar no mundo muito provavelmente não vai ser fixo, tá? Só já para adiantar. Porque a gente está mudando e transformando o tempo inteiro. Isso é uma das coisas aí importantes para se conscientizar. Não ter uma ideia fixa de uma coisa que vai chegar ali, vai parar e vai ficar assim para sempre. Porque não vai sempre estar mudando e transformando. E isso é uma coisa que assusta, né? Porque a gente foi educado num sistema muito fechadinho, de que você vai estudar, aí depois você vai formar, vai fazer um colegial, vai fazer vestibular, vai prestar uma faculdade, aí você vai terminar a faculdade, você já vai arrumar emprego, depois do emprego você já vai conseguir juntar um dinheiro legal para você comprar uma casa, um carro, aí você vai casar, e você vai montar família, e você vai
ter filhos, e aí os filhos vão crescer e vai entrar tudo no mesmo negócio de novo. Só que assim, a gente não veio para seguir esses padrõezinhos, não. Então, realmente exige muita dessa conscientização para quebrar esse ciclo, né? Porque já não serve pra gente. E isso dá um. A gente às vezes precisa de terapia, como eu precisei, para não surtar. Porque eu tenho duas irmãs mais novas, elas são gêmeas, são 3 anos mais novas que eu. E quando eu voltei da faculdade, elas. Eu acho que só uma delas tinha filho, mas um pouco depois que eu voltei da faculdade, as duas já tinham, cada um tinha um filho. Eu acho que quando eu voltei da faculdade, cada uma já tinha um filho e já estavam praticamente casadas, né? E eu tava solteira, tinha acabado de terminar o namoro, eu tava quase terminando o namoro, mas tava solteira, sem filhos, sem emprego. E eu acho que eu meio que dei uma surtadinha, sabe? Porque eu não cabia em nenhum dos padrões que falavam que eu ia. E super insegura, não achava que ia arrumar emprego em lugar nenhum. Enfim, bem doido isso. Então, se conscientizar desse padrão, que esse padrão não serve, né, para você, e que você vai ter que achar o seu ritmo, qual que é o jeito certo para você viver, né? Não quer dizer que não sirva para ninguém, serve, né? Mas não é para todo mundo. Isso eu acho que é importante de entender, para que você não se encaixe numa caixinha que não é sua, não serve para você. Senão, além de você se frustrar ou se machucar tentando entrar nessa caixinha, né, você pode acabar muito surtado mesmo, né? Porque aí você acha que você tá todo errado, né? O defeito tá em você, porque como assim um monte de gente consegue ou não, né? A gente começa a achar um monte de defeito e a autoestima vai lá pro saco, mais ainda, lá para baixo, né? Então é importante aí ter essa consciência, tá? Nós somos esses adultos que se esconderam ou foram escondidos pela família, pois éramos estranhos demais, distintos demais e podíamos causar constrangimentos pela nossa estranha mania de sermos sinceros, de dizermos somente a verdade, de reconhecermos a falsidade de longe e nos ressentirmos com ela, a ponto de refletir como um espelho potente a quem ela pertencesse. Né? Então a gente sabia quando a pessoa estava sendo falsa ou algo tinha falsidade. Aliás, eu lembro de quando eu estava final de infância, começo de adolescência, uma frase muito forte que ficava na minha cabeça e eu falava muito era que eu odiava a falsidade. A coisa que eu mais, aqueles cadernos de pergunta, o que você mais odeia? Pra mim era falsidade. E, enfim, passei por maus bocados aí também em relação a amizades, né, nesse processo todo. Mas faz parte, né? Aprendi bastante coisa. Que mais? Essa questão da sinceridade também é uma questão, né? De a pessoa perguntar uma coisa e você não saber, tipo, falar para agradar o outro, sabe? Então a pessoa perguntou, você fala o que você tá vendo, o que você enxerga, o que você sente. E aí a pessoa pergunta esperando que a gente vai amenizar e muitas vezes a gente não faz isso. Então, às vezes as pessoas nem perguntavam pra gente, porque, né, não era legal de ouvir a resposta. Então, rolava às vezes um certo constrangimento mesmo. E, enfim, tanto que a minha educação foi o quê? Ficar mais quieta, né? Porque senão eu falava as coisas e eu ficava de castigo. Então, tenho muitas coisas de bloqueio, né, da infância pra tá aqui falando hoje com vocês. É uma puta, uma senhora de um avanço pra mim, uma conquista de verdade, porque eu fui educada pra ficar quieta e obedecer. Não pra falar, pra me expressar e colocar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu percebo, né? Então, é sim, um desafio e muito enfrentamento estar aqui falando com vocês desse jeito hoje. E aí eu me sinto muito de parabéns, porque só eu sei o que eu passei para estar aqui, né? Inclusive tratamentos aí, vários, conversa com muitas pessoas para conseguir estar aqui hoje falando com vocês desse jeito. Nós somos esses adultos que nunca descansaram e que nunca desistiram.
apesar da dor, apesar da discriminação, apesar das pressões sociais, apesar da dureza da luta, apesar de todas as sanções, nós nunca desistimos de viver, de amar, de combater, de seguirmos irradiando nossa luz. E aí tem essa questão, né, da gente sempre buscar, mesmo com muita raiva às vezes, muita revolta, com tanta injustiça, ou um monte de coisa que a gente não concorda e que a gente questiona tanto, a gente sempre tá buscando por viver intensamente as coisas, de querer sentir, de querer sentir que tá vivo aqui, sabe? A gente não tá aqui à toa, então vamos viver, sabe? Vamos fazer sentir. E viver não é questão de pular de paraquedas, não é tipo entrar em relacionamentos extremamente abusivos para sentir o negócio, às vezes é, né? No meu caso foi um tempo. Mas de sentir o negócio muito tal, mas de viver mesmo, né? Cada situação de uma forma intensa, de uma forma profunda e reparar em cada detalhe do que se está vivendo. Essa questão de amar também, não é para amar meia boca, sabe? A gente ama com tudo, com a nossa alma, com o nosso espírito, mesmo que dure um minuto esse amor, né? Emanando desse jeito, com essa intensidade, mas que a gente amou de verdade, não foi amor assim da boca para fora, né? E mesmo porque se a gente não ama, a gente não fala, então é isso. Então, gente, eu já falei sobre amor aí com vocês, é porque é de verdade, é de coração. Que mais? Nós somos combatentes e sabemos hoje que amar é combater. Como nos diz de forma tão forte, bela e contundente a música do grupo mexicano Maná, que está escrito aqui nesse livro, que eu já vou ler para vocês. Que é uma espécie de hino que a autora fala, né, dos adultos índigos, e que por si só, essa letra e música diz muito sobre a nossa missão de vida, sobre o caminho a trilhar. Deixa eu ver se eu acho aqui a versão em português, porque tem uma versão em espanhol, que essa música é em espanhol. Se não achar, traduz. Combatente. Desde criança me conduziam os sonhos. Tudo era imposição. Desde menino controlavam o que eu ia pensar. Matavam a ilusão. O que não mata me fortalece. Hoje ser combatente me fortalece. Hoje por hoje. E nunca quis ser igual. Nunca me tocou ser do rebanho. Pensar tão diferente hoje. Hoje me tem vivo. Combatente. Sou combatente, ninguém vai me parar. Sou combatente, ninguém vai me parar, não. Sou combatente sobrevivente. O que não me matou me fortaleceu, né? Somos em série fabricados, como uns clones programados, sempre impondo o que pensar. Que poder, que amar, que rezar, que pisotear. Sou combatente, ninguém vai me parar. Nada vai me parar. O que não me matou me fortaleceu. Submissão é o que nos mata. A imposição, o que vai nos matar. Melhor é respeitar ao próximo, amar e ser um combatente. Sou combatente, ninguém vai me parar. Sobrevivente, o que não me matou me fortaleceu. Então, é basicamente isso mesmo, né? Que a gente tem aí, acho que durante a vida, trajetórias, tenho certeza que alguém quis se identificar aqui com essas questões que eu coloquei no vídeo. Vai se identificar e lembrar de vezes em que pensou essas mesmas frases e se questionou, né? No meu caso tinha essa questão, né, do sonho, de ser muito sonhadora quando era criança, ver no mundo da imaginação e nos contos de fadas e seres elementais e tal, mas tendo uma educação muito rígida, né, quebrando muito desse lado da imaginação, muitas vezes. Mas que me fez
né, ser quem eu sou hoje aqui, poder estar aqui falando com vocês desse jeito. E essa coisa de nunca querer ser igual, né, ser parte do rebanho, esse é um dos maiores, se não o maior arrependimento que eu tenho na minha vida, foi eu ter tentado me encaixar num grupinho durante o colegial. Era um grupinho de meninos e foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu acho que foi um dos piores sofrimentos que eu já tive na minha vida. Porque não deu certo, né? Então eu me ferrei bastante de vários modos. E, enfim, aí eu só entendi esse negócio de eu não, não ser uma pessoa de grupinhos e tudo bem na faculdade. Aí eu comecei a me afastar de algumas pessoas, dos grupinhos, e eu comecei a ser realmente excluída, porque eu comecei a ser mais eu, sabe? Porque quando eu morei sozinha, quando você mora sozinho, você acaba se conhecendo muito mais, porque é você e você, né? E essa coisa de pensar muito diferente também acabava atraindo ou incentivando as pessoas a pensar diferente, a estimular esse lado delas, né? O que é muito legal, muita gente com lembranças muito legais da nossa convivência. Mas o que eu gostava era de participar dos grupinhos para conhecer a realidade de pessoas muito diferentes de mim, de realidade social, de mentalidade, de visão de mundo, sabe? Eu amo entrar nos grupinhos para conhecer como é que cada pessoa pensa, né? Entende o mundo e tudo mais. Hoje já tem um certo limite, porque já passei por muitos grupos, mas ainda gosto, sabe, de visitar pensamentos diferentes do meu, para poder expandir mesmo, né, a consciência e conhecer novas realidades. É muito divertido, eu acho divertido. Que mais? Em relação a essa questão, né, de que em série somos fabricados, clones programados, me lembra muito um trabalho que eu fiz na faculdade, que era um professor maravilhoso, acho que um dos melhores professores que eu tive na faculdade, que abriu espaço para a gente falar sobre educação, e eu trouxe um texto do Rubem Alves, que falava do Pinóquio, né, do filme do Pinóquio, que é muito injusto falar que quem não vai para a escola vira burro, né, vira um animal, que não é gente, não é nem gente. E que a gente não precisa ir para a escola para ser gente, a gente já nasceu gente, né? A gente não precisa de um diploma para a gente ser considerado uma pessoa, um ser humano. E isso mexeu muito comigo, assim, levei para aula para a gente falar sobre isso. E acho que marcou muito esse texto do Rubem Alves, gosto muito. E, enfim, né? Acho que tem muito a ver, isso me veio aqui à mente agora, porque é o que a gente continua reproduzindo, infelizmente, nas escolas, né? Eu formei para artes, então, para dar aula, eu passei pela escola, dei aula desde a segunda série até o segundo colegial. E também fiquei tipo de babá, aquelas professores auxiliares, assim, de criancinha de 2 aninhos de idade. Então, eu peguei praticamente todas as idades para dar aula e realmente a escola é um ambiente ainda, infelizmente, muito triste, né? É uma prisão, aquele negócio, depósito de crianças, é bem triste. Infelizmente, a realidade é bem triste ainda. E isso porque eu peguei escolas particulares, né? Enfim, tem essa questão. Submissão é o que nos mata, imposição que vai nos matar, né? É melhor respeitar ao próximo e amar, né? Então, tem essa questão de submissão, né? Que a gente não submete as coisas que não faz sentido pra gente. Tanto que eu trabalhei em várias empresas, algumas funções diferentes, e as pessoas me adoravam, né? Elas queriam que eu ficasse na empresa e tal. Mas eu pedi demissão todas as vezes, porque para mim não fazia sentido o trabalho. Quando não faz sentido para mim, eu não consigo fazer. Porque aí eu não quero mais. Não quero porque
pra mim tá tudo errado, não tem como eu mudar, então eu não quero participar daquilo. Isso aconteceu na escola, isso aconteceu nos shoppings, que eu trabalhei em loja como estoquista, final de ano. Que mais? No teatro que eu trabalhei também, como secretária, tipo, o jeito como as pessoas se tratam, as pessoas obrigando você a fazer coisa errada, não respeitando a sua saúde, não respeitando o que combinou com você, né? Não te valorizando, inclusive, pagando um salário decente, né? E decente eu digo assim, eu acho que o único lugar que eu recebi mais com salário mínimo foi no shopping final de ano, mas se eu fosse ver a carga horária que eu trabalhei, não dava um valor justo, né, de salário mínimo, assim, recebido pelo tanto de trabalho. Então, é bem complicado, né, e essa é a realidade de muita gente. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Contei muito da minha história, mas era para ilustrar. Espero que vocês tenham gostado e que isso sirva para vocês de alguma forma. Depois comenta o que vocês acharam, tá bom? Obrigada por assistir até aqui.